Olá malta, eu chamo Patrícia Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica e a mais um tutorial. Hoje trago-vos o Carcassonne. O Carcassonne é um clássico dos jogos de tabuleiro e transformou-se assim porquê? Pela sua simplicidade e pela quantidade de jogos, de diferentes jogos que este jogo nos proporciona. É um jogo que dá de 2 a 5 jogadores, é aconselhado a mais de 7 anos e tem uma duração média de 35 minutos. O ideal é para 2 jogadores, é um jogo que foi traduzido e distribuído em Portugal pela Devir e não vou alongar mais porque já vou com 20 anos de atraso para fazer este tutorial. Por isso, vamos ver como jogar deste jogo. Para a preparação de setup, encontra todas as peças de terreno e no caso do teu jogo ter a expansão, a mini expansão do rio, encontra as 12 peças de rio e retira-as neste momento do teu jogo. As mini expansões podem ser jogadas mais tarde e podes encontrar toda essa informação no teu manual. Vira todas as peças para baixo e agora é o momento de procurares a tua peça com um tom ligeiramente mais escuro para iniciares a tua partida. Esta é a peça inicial do teu jogo. Todos os 3 lotes que aqui estão são os tiles que tens disponível para ires colocando no centro da mesa. De seguida, cada jogador escolhe uma cor e fica com todos os meeples da sua cor. Tem ainda 5 peças do Abade que fazem parte da mini expansão do Abade que neste momento ficarão de fora do jogo. Esta é a tabela de pontuação que deve ficar junto a vocês enquanto jogam o vosso jogo Carcassonne. Cada jogador deve colocar um meeple na pontuação 0 antes de começar o jogo e a partir deste momento devem selecionar um dos jogadores para ser o primeiro jogador e fazer de seguida as vossas jogadas por turno em que vão revezando à vez e vão jogando no sentido horário. E temos o setup do Carcassonne concluído. O Carcassonne é um jogo de alocação de peças, onde cada jogador à vez vai colocando as peças no tabuleiro, de forma a ir fazendo estradas, cidades, campos e para pontuar no final, e cada jogador com maior pontuação será o vencedor do nosso Carcassonne. E agora vamos ver mais ao pormenor as ações que cada jogador pode fazer no seu turno. E vamos simular um jogo para 2 jogadores. Na minha vez, eu vou pegar numa peça e vou colocar junto à peça que já existe na mesa. Neste caso, saiu uma estrada, por isso eu vou dar continuidade à estrada. Cada peça tem várias ilustrações, que podem ser elas campo, estrada ou cidade. Uma vez que comecei então a estrada, eu posso colocar a minha peça deste lado para dar continuidade deste lado à estrada, ao lado contrário, dando na mesma seguimento à estrada, ou então dar seguimento ao campo, tanto assim como assim. Nunca poderia colocar a peça deste lado de qualquer das formas, nem aqui, porque as peças têm de estar adjacentes umas às outras. À medida que o jogo se vai desenrolando, vão sendo adicionadas novas peças ao jogo, tal como esta, ou tal como esta, e têm de ter atenção que elas têm de fazer match com as peças anteriores, ou seja, ela pode ficar assim, mas nunca poderia ficar assim. De facto, continua a estrada, mas ali fecharia a estrada e não faria ligação com a peça anterior. Logo, esta peça nunca poderia ficar assim, mas sim assim. A segunda ação possível do jogador, possível mas não obrigatória, é, após a colocação do tile na área de jogo, é a colocação do seu meeple em cima da peça que foi neste momento colocada. Ou seja, o meu meeple podia ser colocado nesta peça, que foi a peça que acabei de colocar, e não numa outra qualquer. Onde é que eu posso colocar o meu meeple para reservar aquele espaço? Posso colocá-lo em cima da estrada ou em cima do campo, deitado. Mas já lá vamos a essa parte. Vocês podem ver nas várias peças outras ilustrações, tal como aqui esta casinha, mas apenas servem para decorar, para embelezar o jogo e não para colocar uma peça nessa área. Existem vários tipos de peças onde podemos colocar o nosso meeple, o nosso seguidor. São elas as estradas, os mosteiros, as cidades e os cruzamentos. Vamos perceber em cada uma delas onde poderíamos colocar o nosso seguidor. Temos então aqui a estrada, podíamos colocar ali o nosso meeple e ele passaria-se a chamar o ladrão. Podíamos colocar
ao lado, no campo, e de forma deitado, e seria o camponês. Podíamos colocar em cima do mosteiro e seria o nosso monge, ou na área de campo, sendo mais uma vez o camponês. Podíamos colocar na cidade, em cima da cidade, e seria o nosso cavaleiro, ou então na área de campo. E por último temos uma peça especial, que é a peça de cruzamento, que tem 6 possibilidades para a locação do nosso seguidor. Poderia então estar neste segmento de estrada e quando a estrada continuasse, ele já estaria a reservar este pedaço de estrada. É a mesma coisa para este ou para esta estrada, e poderia ainda alocar o meeple, o seu seguidor, na área de campo. São elas 3 áreas, esta ou esta, e teríamos aqui as 3 possibilidades de 3 camponeses. Uma regra importante na colocação de meeples, de seguidores nas nossas peças, é que se já estiver um seguidor nesse local, seja ele estrada, cidade ou campo, não é possível colocar um outro seguidor nesse espaço. Ou seja, imaginem então que agora o jogador preto vai jogar e vai colocar a peça que lhe saiu a dar continuidade à estrada. Ele pode então colocar ou não o meeple e, neste caso, ele não podia colocar o meeple a reservar a estrada, porque o jogador azul já tem a estrada reservada. Assim sendo, o que ele poderia fazer era colocar o seu meeple a reservar a cidade e tornar-se então cavaleiro, ou então reservar a área de campo e tornar-se um camponês. O mesmo se passa para o jogador da mesma cor, ou seja, vamos supor então que o jogador preto fica ali como camponês e o jogador azul vai retirar mais um tile e daria seguimento também à estrada. O jogador azul não poderia colocar o seu seguidor na estrada, uma vez que já tem um seguidor azul nessa mesma estrada. O que é que poderia fazer então? Tem daquele lado o campo reservado, poderia então colocar o seu meeple do outro lado do campo, numa outra área, ou então poderia não colocar meeple nenhum. Voltando aqui ao cruzamento e tendo aqui já o jogador azul, nada impede ao jogador preto, quando coloca um outro tile, de colocar o seu meeple nesta estrada. Uma vez que o cruzamento dá direção para 3 estradas e o jogador azul segue esta estrada, o jogador preto poderia simplesmente colocar o seu seguidor, o seu ladrão, na estrada contrária à que já tem o jogador azul, ou então nesta estrada aqui. Ao desenrolar o jogo, há situações que podem levar a termos mais que um meeple no mesmo espaço, sejam eles cidade, estrada ou campo. Por exemplo, imaginem que o jogador preto jogaria esta peça aqui. Ele tinha a opção então de colocar o seu seguidor nesta cidade. Porquê? Porque esta cidade apenas toca pelo vértice na cidade imediatamente ao lado. Se continuássemos o jogo, imaginem que seria colocada posteriormente esta peça aqui. Então ficaríamos com 2 meeples na mesma cidade, o que por vezes até é ótimo, porque pode levar a uma boa estratégia e levar a vários pontos para ambos. É possível fazer o mesmo com as estradas, como por exemplo se o jogador azul colocasse aqui uma peça e o seu meeple, a estrada não está ligada, e posteriormente a estrada ficaria ligada com este tile e ambos ficariam com a mesma estrada reservada. Esta é outra jogada possível em que 2 meeples partilham o mesmo espaço. Resumindo, cada jogador, na sua vez, deve retirar uma peça e colocar na área de jogo adjacente a outras peças que já estejam na mesa de jogo e que faça match com as peças anteriores, tal como esta. Pode colocar ou não, como quiser, não é obrigatório, o seu meeple. E a terceira ação é fazer a contabilização de pontos das áreas que estão finalizadas e que têm um meeple reservado. Na fase de pontuação, vamos começar pelas cidades. No caso das cidades, as cidades, como veem, têm muralha à volta da cidade. No momento em que é fechada essa muralha, fechada a cidade, por exemplo, imaginem que estávamos no momento do jogador preto, ele fechou a cidade e então estamos no momento certo para pontuar. Só nesta fase, quando é fechada uma área, e neste caso a cidade fica rodeada de muralhas, é contabilizada essa pontuação. No caso das cidades, como é que se pontua? Por cada tile que tem parte da cidade, é contabilizado 2 pontos, ou seja, temos 2, 4, 6, 8, 10 pontos para esta cidade.
Neste caso temos também um brasão, que significa que esta cidade está fortificada, por isso por cada brasão que a cidade tenha, vale ainda mais 2 pontos. Por isso esta cidade daria 12 pontos. Neste caso temos 2 meeples de cores diferentes, o que significa que, uma vez que temos um de cada cor e não mais do que um de cada cor, significaria que ambos os jogadores levariam 12 pontos e colocariam no seu tabuleiro de pontuação. No caso de termos mais que um jogador da mesma cor, vamos supor que o jogador azul tinha 2 jogos, por algum motivo, nesta cidade, ele então concluiria aqui a pontuação total, ficaria ele com 12 pontos e o jogador preto não teria qualquer pontuação. No momento em que é feita a pontuação de um espaço, os meeples saem desse espaço e voltam para a área de jogo do seu jogador. O mesmo acontece com as estradas. Vamos imaginar que ao longo do jogo eram colocadas estas peças e fecharíamos esta estrada em que temos o jogador preto como ladrão desta estrada. No momento em que é colocada a última peça que fecha essa estrada, é contabilizado essa estrada. No caso das estradas, é contabilizado 1 ponto por cada peça que tem a estrada, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos seriam para o jogador preto. Mais uma vez, retira o meeple dele e devolve à sua área de jogo para ser colocado numa outra peça. Temos ainda, como forma de pontuação, os mosteiros, os claustros, em que neste caso temos o jogador preto em cima de um mosteiro. No caso do mosteiro, a regra é que o mosteiro tem de estar circundado de peças a toda a volta, ou seja, o mosteiro está aqui e ele tem de ter todas estas peças à volta dele para poder pontuar. No momento em que é colocado a última peça nesse espaço, o jogador preto poderia pontuar então pelo seu mosteiro. Como é que é a pontuação? Teria 1 ponto por cada peça à volta do mosteiro, incluindo o mosteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos que o jogador preto teria pelo seu mosteiro e retiraria a sua peça para a sua área de jogo. À medida que vocês vão ganhando pontos, vão avançando com o vosso meeple na tabela de pontuação. No caso de passarem na casa dos 49, depois de dar a volta toda, a partir daí o vosso meeple continua a pontuar, mas deitado, de forma que vocês consigam perceber que a pontuação já vai mais avançada. Como eu disse anteriormente, o meeple, o seguidor, deve-se manter no local até ser pontuado e é só retirado nesse momento. Há aqui uma outra situação em que o meeple é colocado e retirado na mesma jogada. Ou seja, imaginem que esta peça estava a ser colocada neste momento pelo jogador preto. O jogador preto poderia colocar a sua peça em cima da segunda parte da cidade e assim fechava aquela cidade e neste momento vamos à terceira fase, à terceira ação de pontuar e retirava de imediato o seu meeple do local da cidade e assim era contabilizado 2 pontos mais 2 e obteria aqui 4 pontos pela sua cidade. Contudo, nunca seria possível colocar a peça, pôr um meeple, retirar o meeple, pontuar e mesmo assim ainda colocar o meeple naquela área de cidade, ok? As 3 ações ficaram completas, colocação de peça, colocação de meeple e retirar o meeple para pontuar e ficava concluída as 3 ações deste jogador. Outra das situações, eu expliquei-vos anteriormente que a estrada estaria fechada desta forma, com o final com um cruzamento ou quando chega a uma localidade, seja ela um claustro, seja ela uma cidade, mas pode também ser possível quando fechamos a estrada nela mesma, ou seja, imaginem este cenário em que temos a estrada fechada nela mesma, também é contabilizado assim, obviamente se tivéssemos um meeple numa da zona de estrada, era também contabilizada como uma estrada. Os camponeses são apenas pontuados quando terminamos o jogo. E como é que funciona aqui a pontuação com os camponeses? Por cada cidade completa na área em que o camponês ocupa, é pontuada por cada cidade 3 pontos. Ou seja, nesta situação temos o jogador azul nesta área aqui, em que tem uma cidade completa. Por esta cidade, o camponês azul ganha então 3 pontos. No caso do jogador preto, está na área envolvente a área do jogador azul e não tem nenhuma cidade completa.
logo o jogador preto não teria qualquer pontuação. Agora imaginem que tínhamos 2 jogadores na mesma área, 2 jogadores distintos na mesma área. Não há qualquer problema, ambos os jogadores ganhariam 3 pontos pela cidade completa. Agora imaginem que por acaso teríamos 2 jogadores pretos e um jogador azul na mesma área. Aqui o jogador que ganharia os 3 pontos seria o jogador preto. Continuando na pontuação final, e para além da pontuação que já têm assinalada no vosso cartão de pontuação, após contabilizado os camponeses, como fizemos anteriormente, vamos contabilizar todas as áreas que contêm um meeple, um seguidor nessa área, mesmo que essas não estejam concluídas. Então, por cada estrada não concluída, que é o caso aqui do meeple preto, vamos contabilizar na mesma um ponto por cada tile que tem à estrada, ou seja, 1, 2, 3, 4. Este meeple ficaria então com 4 pontos. No caso de esta estrada, seria a mesma coisa, o jogador azul ficaria com 1, 2, 3 pontos. No caso de cidades que não estejam completas, em vez de 2 pontos por cada tile de cidade, ficariam então apenas com 1 ponto, ou seja, 1, 2, 3, 4, e por cada brasão, em vez de 2 pontos, terão 1 ponto. Por isso, 1, 2, 3, 4, 5 pontos que ficaria aqui o jogador azul. Temos ainda os mosteiros, em que o jogador preto não conseguiu concluir a área total à volta do seu mosteiro, e aqui ficará na mesma com 1 ponto por cada espaço, inclusive ele próprio, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 pontos para o jogador preto. O jogador preto ainda aqui está deitado como camponês, mas já contabilizamos anteriormente estes pontos. Neste caso, não teria qualquer ponto porque não tem nenhuma cidade na sua área, não tem nenhuma cidade completa. E malta, chegamos ao final de mais um tutorial, desta vez do jogo Carcassonne, um clássico dos jogos de tabuleiro, onde tu, como jogador, vais alocar peças essas que são consideradas o sul de França, a cidade de Carcassonne, e vai ser um ótimo jogo que podes jogar com a tua família, com os teus amigos, e com certeza que vai divertir toda a gente. Se gostaste deste vídeo, faz like no vídeo, subscreve o canal Carta Mágica, partilha o vídeo, segue Carta Mágica nas redes sociais, e malta, até à próxima!